Para a espiritualidade, nós vamos auxiliar, né, nessa nossa tarefa de hoje. Então, vamos respirar para a mente, relaxar nas nossas cadeiras, camas, poltronas, onde nós estejamos nesse momento. Vamos respirar profundamente, limpando as nossas mentes, tudo que estiver nesse momento ao nosso redor, para que assim nós possamos nos conectar com a espiritualidade. Querido e amado Mestre Jesus, neste momento, nós queremos te pedir, Senhor, o teu auxílio, o auxílio dos nossos irmãos espirituais, especialmente aos mentores da casa, sala de estudos Chico Xavier, que eles possam nos orientar, que eles possam nos auxiliar nesse estudo de hoje, abrindo as nossas mentes e os nossos corações, para que nós possamos aprender sobre Ti, mas principalmente que nós possamos praticar os Teus ensinamentos em nossas vidas, todos os dias, para que assim nós possamos melhorar espiritualmente e chegar, Senhor, cada dia mais perto da perfeição tão desejada, tão almejada por todos nós, mas que ainda nos está há muito, muito e muito tempo de distância, mas que nós possamos dar este passo em tua direção todos os dias, através dos teus ensinamentos. Te agradecemos por toda a tua bondade em nossas vidas. Te agradecemos por estarmos vivos, por estarmos aqui, juntos, reunidos em teu nome, aprendendo mais de ti. Obrigado, gratidão, gratidão e gratidão. Que assim seja. Alberto vai ler para a gente um trecho do Evangelho. É com você, Alberto. Bom dia, queridos amigos e amigas. Bom dia. Eu abri aqui, caiu no capítulo 5, a melancolia. Sabeis que, às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida. É que o vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, fugido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo e, como o corpo lhe sofre influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia e vos julgais infelizes. Crede-me, resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor, mas não busqueis neste mundo. E agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem para vos instruírem acerca da felicidade que Ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação, para vos ajudar a romper os liames que vos mantêm cativo o espírito. Lembrai-vos de que, durante o vosso degredo na terra, tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Se no curso desse degredo, provação, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para os suportar. Afrontai-os resolutos. Duram pouco e vos conduzirão à companhia dos amigos
por quem chorais e que, jubilosos, por ter-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. François de Genève, Bordeaux. Obrigado, amigo. Bom dia, Dinalva, Dorinha, Edilene, Niceia e Rosane. Bem-vindas. Bem-vindos ao estudo. E nesse momento nós vamos passar a palavra ao nosso querido James. James, meu filho, bom dia novamente. Bom dia. Obrigado por estar aqui conosco, um dia de domingo, e você se dispondo a nos ensinar um pouco mais. Nós vamos até 15 para as 9, para que a gente possa deixar esses últimos 15 minutos para as pessoas te fazerem as perguntas, ou fazer, gente, colocações sobre o assunto. Obrigatoriamente não precisa ser uma pergunta. Certo? Então, vamos, nesse momento, ouvir nosso amigo James. A palavra é toda sua. Muito bom dia, meus caros irmãos da sala de estudos Chico Xavier. Para mim é sempre uma alegria estar aqui com vocês. A convite. Só um minuto, James. Alberto, fecha teu microfone, que está dando microfone, e aí eu mesmo não estou ouvindo o que ele está falando. Alberto, fecha teu microfone. Pronto, James. Tecnologia é assim mesmo. Obrigado pelo convite de todos os companheiros de estar aqui na sala de estudos Chico Xavier, nesta manhã tão agradável, especialmente para abordar um tema um tanto convidativo do capítulo 27 do Evangelho: Pedi e obtereis, preces pelos mortos, pelos sofredores. E abordar esse tema do Evangelho certamente nos convida também a abordar, dentro desse tema, o valor terapêutico da oração. Como a oração pode modificar as nossas predisposições psíquicas e espirituais. Mas no Evangelho, a citação, logo na sua introdução, Prece pelos Mortos, que Kardec diz o seguinte: os espíritos sofredores reclamam preces, e essas lhes são de utilidade, pois, ao verem que são lembrados, sentem-se menos abandonados e menos infelizes. Mas a prece tem sobre elas uma ação mais direta. A prece tem uma ação mais direta, vai dizer Kardec, mais direta sobre o espírito que está recebendo as nossas preleções, as nossas orações ou preces. Ergue-se a coragem, exercita-lhe o desejo de se elevarem pelo arrependimento e a reparação, e pode desviá-los do pensamento do mal. É nesse sentido que eles podem não somente aliviar, mas abreviar-lhes os sofrimentos. Ou seja, nessa colocação do Evangelho, que é o último capítulo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai nos dizer que a prece ou a oração, ele tem um valor terapêutico de refazimento para a alma que está sendo a receptora dessa mensagem. Mais adiante, no item 21, ele diz o seguinte: o homem sofre sempre a consequência das suas faltas. Não há uma única infração à lei de Deus que não tenha a sua punição, não é? Toda ação tem uma reação. Se você criou uma situação,
Você vai responder por estas circunstâncias, por essa situação que você está atravessando na sua vida. A severidade do castigo é proporcional à gravidade da falta. A duração do castigo para qualquer falta é indeterminada, pois fica subordinada ao arrependimento do culpado. Portanto, por aí a gente tem uma ideia do que o Evangelho nos convida, que é a força poderosa da oração. A palavra oração em latim é ores. Orar vem do latim ores, sendo, portanto, o ato de abrir a boca da alma e falar com Deus. Significa que quando você está orando, você está abrindo a boca da alma, abrindo a janela da tua mente e se conectando com o Criador de todas as coisas. Quando você está em lutas com seu mundo íntimo, vivendo as suas aflições íntimas, abra a janela da tua mente, a boca da tua alma e mantenha contato com o Criador através do que nós chamamos de uma conexão divina, através de uma sincera oração. A palavra iluminação interior, oração e cura. Nós sabemos hoje, do ponto de vista científico, de que as pessoas que têm mais fé na sua vida, que ora mais, conseguem estar mais imune a determinados tipos de doenças psicossomáticas, doenças espirituais. Então, nesse trabalho que eu estou apresentando a vocês, é fruto de uma série de seminários que nós realizamos ao longo desses últimos 14 anos, cujo título do seminário é O Valor Terapêutico da Oração. É um seminário que dura a manhã inteira, mas aqui eu vou tentar resumir em 45 minutos. Então, quando nós dizemos que a iluminação interior, ela parte do momento em que você, sinceramente, começa a se autopotencializar com a sua própria oração. A verdadeira oração, vai dizer esse texto, né, faz-se mediante um colóquio com a divindade. Sim, meus amigos, a oração é um colóquio com a divindade. Esse colóquio com a divindade vai abrindo-se o indivíduo à inspiração, sem qualquer tipo de formulação que objetive resultados imediatos. O resultado, ele é gradativo, o resultado, ele não é abrupto, ele é gradativo de acordo com a forma como você está orando, de coração sincero. Somente através, vamos dizer, não é? Que somente através do exercício, da busca da anulação do ego, esse nosso ego, né, para a superação das paixões que perturbam a lucidez, é que se alcança o nosso estado oracional, no qual há uma equilibrada transfusão de energia que se expande de todos nós e que parte do ser que você é. Então, você é essa usina nuclear. Você é capaz de mudar o mundo. Só depende de você, só depende de todos nós. Tem um livro que foi publicado nos anos 90, de André Newberger. André Newberger, ele foi neurologista, professor assistente da Universidade da Pensilvânia, e o seu trabalho foi publicado em uma revista de psicologia. E ele criou esse livro, e que se tornou um best-seller na época, chamado Como Deus Pode Mudar a Sua Mente. Como Deus pode mudar a sua mente. Um neurocirurgião, um neurocientista, escreve um livro falando sobre o poder da oração, o poder da prece. E aí o título é
altamente convidativo. Como Deus pode mudar a sua mente? E como Deus pode mudar a nossa mente, meus caros amigos, do grupo de estudos do Chico Xavier. Então, André Nuremberg, ele convida budistas, freiras franciscanas a meditarem. E nessas meditações, em orações, em uma sala fechada, ele coloca esses franciscanos e freiras numa sala fechada, e depois de um determinado momento de alta devoção, de alta meditação, ele, nas suas pesquisas, ele injeta uma espécie de marcador, tipo neurotransmissores. Quando a gente está fazendo aqueles exames que se coloca aqueles fios no nosso cérebro para fazer uma leitura de como é que está funcionando a nossa massa encefálica. E ele vai descobrir, nesta cartografia cerebral da fé, de que quando você está na potencialidade máxima da sua oração, os seus neurotransmissores, as suas sinapses, não é? Elas estão num circuito mais alto possível. E aí, o Nuremberg, Dr. Nuremberg, ele chega com a esperança, ele tem essa esperança de chegar numa verdadeira cartografia cerebral da fé-ação, e que ele percebe que o ser humano parece perfeitamente programado para acreditar em Deus através da oração. Ele afirma isso na introdução do seu livro, não é? Portanto, no dizer de Emmanuel, de André Luiz, do espírito Humberto de Campos, todos eles, que utilizou-se da faculdade mediúnica de Chico Xavier, antes do Chico psicografar as suas obras, não é? Ele entrava em meditação profunda, ele viajava para o seu mundo íntimo, tentando buscar uma conexão com o Pai, uma conexão com o Criador, para que da sua mente fluísse essas páginas belíssimas que nós hoje estamos sendo presenteados pela grande literatura mediúnica espiritual legado por todos nós. Então, a prece, a oração, ele é uma movimentação dessa energia espiritual que vai partir da sua matriz inicial, que é a nossa glândula pineal, a nossa epífise. São verdadeiras cristais. E quando você está na sua oracionalidade, vamos dizer assim, na sua oração íntima, você expande estes cristais da sua pineal e você vai conectar com faixas de vibrações superiores. A oração pode curar as pessoas, meus amigos? Será que o poder da oração pode curar as pessoas? Será que há pesquisas que nos falam de que a oração pode ajudar tanto as pessoas doentes, enfermiças, tanto quanto os espíritos que já desencarnaram? Quando nós estamos orando, poderemos sim ajudar os encarnados e os desencarnados. Vamos observar que uma equipe de médicos, o cardiologista Dr. Randolph Bird, ele vai dizer que a oração pode curar as pessoas. O médico cardiologista, né, Dr. Bird, usou um computador para dividir aleatoriamente um grupo de 393 pacientes, não é? Com problemas coronários, internados no Hospital Geral de São Francisco. O primeiro grupo que ele separou era composto, meu amigo Pina, de 192 pacientes. E esses 192 pacientes receberam oração todos os dias por pessoas de várias crenças religiosas. E aí, o que foi que Dr. Ranulph Bird fez? Com o segundo grupo, não é? Que seria composto por 201 pacientes,
não recebeu nenhum tipo de oração. Ninguém ligado ao estudo, incluído os próprios pacientes, médicos e enfermeiras, não sabiam que estavam recebendo a oração e que não estavam. E aí, qual foi a análise que eles chegaram? Depois de 10 meses consecutivos, todos os dias, durante 10 meses, a sua equipe descobriram que o grupo que recebeu a oração necessitou 5 vezes menos antibióticos e 3 vezes menos possibilidade de desenvolver edema pulmonar. Portanto, quando Jesus, naquele célebre diálogo com Simão Pedro, que Simão Pedro pergunta ao Rabi: Rabi, o que é a verdade? E Jesus responde: a verdade é a luz divina total. A verdade, Simão, é quando nós nos aproximamos de Deus. E como eu faço para me aproximar de Deus? Foi aí que Jesus disse: és através da oração. A oração nos aproxima do Criador. Orar é a manipulação desse fluido cósmico universal, dessa energia potencial que cada um de nós somos portadores. Todos nós somos verdadeiramente uma usina nuclear. Essa usina nuclear tem muito mais potência do que todas as bombas atômicas criadas no mundo. Um micrograma da energia, do fluido, do princípio inteligente do universo que você é, porque nós somos espírito. O espírito é um coágulo de luz, o espírito é uma centelha de luz. 1 miligrama dessa centelha de luz tirada de nós tem a potência muito mais máxima de todas as bombas atômicas existentes no mundo. Então você é essa ogiva de luz. Depende de você a cura, a autocura, a modificação do seu psiquismo espiritual não depende de A, de B, de C, depende da forma como você está gerando essa energia mental, psíquica, através do pensamento. Então, nesse diálogo de Jesus com Simão Pedro, ele deixou bem claro que é você que é capaz. Então, eles chegaram que os pacientes que receberam oração não necessitou uma aplicação de antibiótico maior, porque a prece teve uma penetrabilidade no sistema imunológico do corpo. Então, o momento da prece é de interação, meus amigos, de interação, de doação e escuta. É por isso que Kardec deixou para apresentar no último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, prece para os doentes, prece para os necessitados, prece para os que já desencarnaram, porque Kardec sabia, através da orientação dos espíritos, de que a prece é esse potencial divino. Então, o momento da prece é de interação, de doação, de escuta, a fim de que sejam, vamos dizer assim, captadas as diretrizes existenciais que podem auxiliar na escalada ascensional. Essa escalada ascensional é a escalada de crescimento espiritual de cada um de vocês, de cada um de nós. Então, diante de qualquer enfermidade, meus amigos, meu amigo Piedade, diante de qualquer enfermidade, quando se tem uma convicção religiosa, logo se faz da prece esse recurso valioso para a aquisição da terapêutica de maior poder curador. Isso, não é? Isto quando não se aguarda pela ocorrência de um milagre. Isso a gente viu acontecer. Por que é que o nosso amigo, não vou entrar aqui na questão, não é? Mas o meu amigo Piedade, que está aí na sala, quando teve a Covid, Piedade foi uma das primeiras vítimas, não é?
E quando o movimento espírita ficou sabendo que Piedade estava de Covid, houve uma sincronicidade, uma movimentação muito grande de orações terapêuticas para que Piedade se recuperasse. É evidente que Piedade, pela sua convicção religiosa, pela sua maturidade espiritual, os créditos que ele tinha aliado à corrente coletiva de orações, ele foi beneficiado. Mas outras pessoas não. Mas por que, James? Faltou merecimento? Porque cada um de nós somos responsáveis. Cada um de nós temos o nosso karma, o nosso compromisso. Então, quando eu digo que a mente divina, mais importante do que as formas e as fórmulas convencionais, são a intenção, que é o conteúdo intrínseco de que se constitui a prece. É essa intenção, não é? Que vai valorizar o poder da sua prece, o poder da sua oração. Não vale a pena você estar naquela ladainha, Pai Nosso que estás no céu, santificado. Amanhã eu tenho que ir para a praia. Venha a nós, ao vosso reino. Amanhã eu tenho que pagar minha conta telefônica. E a gente fica tendo essas intercessões externas. Então você tem que estar, como eu falei inicialmente, com a janela da tua mente, com a janela da tua alma aberta. Então, no texto próximo, que eu digo o seguinte: pensa-se invariavelmente que a função da prece é de peditório, tendo-se em vista as necessidades reais e as imaginárias, rogando-se auxílio e soluções para os desafios existenciais que todos são submetidos. Todos nós somos submetidos ou submetidas a esses desafios existenciais. Então, o espírito, mais do que nunca, meus amigos, necessita somente da emissão do pensamento que deve ser saudável. Esse pensamento nosso deve ser saudável, sabe por quê? A fim de sincronizar com a mente divina espalhada no universo e que vai estabelecer-se a verdadeira identificação do emissor, que somos nós, e o receptor, que é o Criador, que, por sua vez, direcionamos esses pedidos, essas rogativas aos bons amigos espirituais. Mas também existe uma questão, não é? Que é a mudança de atitude emocional. O que vem a ser essa mudança de atitude emocional? A sua relação com a prece. Quando te dispuseres a orar, cria primeiramente, meus amigos da sala de estudos, Chico Xavier, o clima favorável, indispensável à comunhão com Deus. Não será de improviso que o conseguirás. Torna-se necessária uma mudança de atitude emocional e mental, a fim de que te concentres no objetivo e emitas o pensamento de maneira, vamos dizer assim, segura, simples, sem soberba, nem presunção, com orgulho, nada disso. De forma humilde, simples, conforme você vai ver mais adiante, algumas figuras da história da humanidade que oravam de forma muito simples. Não é a beleza da oração que vai fazer valer, mas a simplicidade que sai da tua alma. Não adianta fazer preces longas, bonitas, não é? Numa semana espírita, na cidade de Irecê, eu quase perco o último horário do ônibus retornando a Salvador. Sabe por quê? Porque o presidente dessa instituição fez uma prece de quase 30 minutos e eu quase perco o horário do ônibus, porque ele ficou se alongando nessa prece, nos seus petitórios. Você pode falar pouco, mas com bastante objetividade. Não adianta você fazer uma prece longa se não tem densidade e qualidade nas suas sinceridades.
Então, eu me lembro desse caso, que foi quase 20 minutos de prece, de oração, e em vez da oração me ajudar, estava me deixando agoniado que eu ia perder o último horário do ônibus retornando de Irecê para Salvador. Mas o que eu quero dizer com isso, que não é a intensidade, não é a quantidade de palavras, de verborreia, mas a simplicidade que sai da tua boca que vai fazer diferença. Então, quando a gente fala da mudança de atitude emocional, não falar com ego, mas falar com espírito de simplicidade. Então, se todos recorrerem aos espíritos nobres, orando para que sejam intermediários dos teus sentimentos, meus amigos, então você vai sintonizar na sua faixa vibratória e será sustentado por vigorosas energias que te tranquilizarão. Então, quando você ora, você vai buscar ao seu auxílio o seu mensageiro espiritual, o seu guia espiritual, junto com outros espíritos que têm a simpatia, que simpatiza por você. Então, quando você ora, você vai atrair entidades espirituais, conforme está na clássica pergunta 459 de O Livro dos Espíritos. Os espíritos influenciam nossas vidas bem mais do que vocês imaginam. De ordinário, são eles que vos conduzem os vossos pensamentos. Significa que, quando você está orando, você está atraindo entidades espirituais. E de que nível e que tipo de vibração são essas entidades? Vai depender do seu estado mental, emocional. Então, quando você ora de forma concreta ao Criador, a Deus, evocando os bons espíritos tutelares, eles vão lhe auxiliar. Orai pelos que vos perseguem e caluniam. Essa foi uma das citações do capítulo 26 de Mateus e capítulo 41 também de Mateus. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Esse foi um dos mandamentos proposto por Jesus. Então, quando Jesus entrava em estado de samadhi, em estado de consciência alterada, Jesus mostrava à humanidade que cada um de nós somos portador de uma fé que pode transformar, modificar uma montanha. Se, por um lado, os padrões, não é? Vamos dizer assim, de nossa oração se centram na união, como pode o material da criação não responder à nossa prece? Então, quando Jesus afirmou, com a segurança e beleza magistral da sua parábola do grão de mostarda, não é? Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, dizeis, meus amigos, minhas amigas, a este monte, ao Monte Everest, a este monte que se encontra dentro de si, passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Mateus, está lá no capítulo 17, 20. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, removerá os grandes obstáculos que existem dentro de cada um de nós. Então, é esta fé que a gente precisa potencializar com a sinceridade das nossas orações. E qual foi a resposta que Jesus deu aos discípulos quando disse-lhe, ó homem de pouca fé, mas, Rabi, por que nós não estamos conseguindo curar? Por que nós não estamos conseguindo expulsar os espíritos? Ó homem de pouca fé, está lhe faltando fé. Esta convicção inabalável de uma conquista espiritual que cada um de nós fomos conquistando. Portanto, meus queridos irmãos, os grandes homens, vamos dizer assim, e o poder da sua oração. Paulo de Tarso, não é? Temendo não ter forças
para abraçar tão gigantesco trabalho. Em desespero, em um determinado momento do seu desespero, ele ora a Jesus e este lhe aparece, acalmando e dizendo-lhe: não desânime, eu estarei contigo. Então, nos momentos de desespero, de perseguição que Paulo de Tarso se encontrava, ele buscava Jesus através da oração. É aquele momento das nossas angústias que a gente deve buscar a força que existe dentro de cada um de nós. Como eu falei anteriormente, esse grão de mostarda, esta fé, é esta partícula da usina de luz que existe em você, em cada um de nós. Somos portadores. E Paulo buscava, nas entranhas do seu mundo íntimo, essa força para superar a sua luta para o desenvolvimento da implantação do Evangelho do Cristo na Terra. Santa Mônica, não é? A mãe de Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, o bispo de Hipona, na cidade de Madura, na África, ele foi convertido ao cristianismo pelo poder, meus amigos, das orações de sua mãe, a notável Mônica, que se transformou num grande mestre e teólogo cristão no ano 386 depois de Cristo. Porque houve uma mudança no comportamento de Agostinho de Hipona, aquele jovem rapaz, bom vivant, e que Mônica, com a sua fé, Mônica praticamente vivia constantemente direcionando as suas orações ao seu filho, Agostinho de Hipona, para que ele se transformasse. Ele se torna um grande teólogo, a sua mãe se torna Santa Mônica, e a vida daquela família se transforma pelo poder da prece, pelo poder da oração. Como a gente também percebe nestes grandes figuras da história da humanidade, não é? E é uma frase que certamente todos devem conhecer, de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi tem uma frase que define perfeitamente o poder da oração, como a oração pode aliviar os nossos entes queridos que se encontram no mundo espiritual. E ele vai dizer que a oração é a chave da manhã e o ferrolho da noite. Que bela mensagem do Espírito que mudou a história da humanidade, usando apenas o poder da tua fé, da tua oração. A oração é a chave da manhã e o ferrolho da noite. Gandhi, o grande Mahatma da Índia, desde os mais ternos anos, era encontrado com a sua santidade de sua mãe, Putibula, sempre envolta em profundas orações. Mais tarde, ele liberta o seu povo usando a força da não violência, o apego à verdade, e orando constantemente, recitando os versículos do Bhagavad Gita, a sublime canção do povo da Índia, o livro sagrado dos hindus. Então, constantemente, os seus seguidores via aquele gigante da alma, um homem franzino, magrinho, pequeno, nas suas constantes canção de sublimação com a oração, porque quando ele orava, ele abria a mente da tua alma, do teu coração, e recebia verdadeira assessoria espiritual dos espíritos do mundo superior que estava trabalhando com Gandhi para se tornar o instrumento de libertação da Índia ao jugo dos ingleses no início do século XX. Portanto, a oração é a chave da manhã e o ferrolho da noite. Inicie o seu dia orando e feche a noite orando. Mas também
vamos falar de outro personagem que usou o poder da oração, da terapia da prece, deste valor terapêutico da oração, para se tornar um homem sublime e que foi prêmio Nobel da Paz em 1964. Eu tenho um sonho. Esta é nossa esperança, vai dizer ele. Esta é a fé, esta fé que remove montanhas, essa fé aliada ao poder da oração, que eu regressarei para o sul. Com esta fé, nós poderemos cortar da montanha do desespero uma pedra de esperança. Com esta fé, vai dizendo ele, nós poderemos transformar as discórdias estridentes de nossa nação de uma bela sinfonia de fraternidade. Com esta fé, vai dizendo esse homem, nós poderemos trabalhar juntos, rezar juntos, lutar juntos, para ir encarecer juntos e defender liberdade juntos. E quem sabe, meus amigos, vai dizendo o nosso querido doutor Martin Luther King, juntos defender liberdade, juntos, e quem sabe nós seremos um dia livre. Este será o dia quando todas as crianças de Deus poderão cantar com novo significado. O significado, eu tenho esperança através da fé que remove montanhas. Esta fé que remove montanhas é o poder da oração. Esta oração que nos cura, esta oração que nos renova. A gigante da alma, Teresa de Calcutá, Madre Teresa de Calcutá, ela vai dizer que a fé é o grão de mostarda, a força mais potente do universo é a fé. Olha a definição de Madre Teresa de Calcutá. Ela vai dar nessa frase pequena, a força mais potente do universo é a fé. Se você tem fé, você é capaz de modificar todos os padrões psíquicos da história da humanidade. Madre Teresa de Calcutá, ela tinha 1,50 m de altura, era gigante da alma. E quando ela foi questionada pelo Vaticano na época, ela é a fundadora das Missionárias da Caridade, mas Madre Teresa vai perguntar um preletor do Vaticano, a Madre Teresa, enviado pelo Papa até a cidade de Calcutá para acompanhar o desenvolvimento do trabalho das Missionárias da Caridade. E Madre Teresa vai responder esse preletor do Vaticano, quando o preletor pergunta ali, mas Madre, o que te move a fazer todo esse trabalho gigantesco? Ela disse, eu tenho fé. É as minhas orações. Quando eu estou orando, Deus está comigo. Eu apenas sou um pequeno lápis nas mãos de Deus, pela minha fé, pela minha oração. Então, a força mais potente do universo é a fé. Madre Teresa de Calcutá, esta senhorinha gigante da alma, quando ela esteve aqui em Salvador, em 1982, conhecendo os trabalhos sociais de outra gigante da alma que conviveu conosco, a Madre Irmã Dulce. E Madre Irmã Dulce, no encontro com Madre Teresa de Calcutá, a imprensa local fotografou aquela célebre foto entre Madre Teresa de Calcutá e Irmã Dulce, o anjo bom da Bahia. Dizia alguns que ali estava tendo um encontro entre dois fascículos de luz, dois espíritos iluminados, movido pela fé do amor, movido pela fé de ajudar o próximo, porque quando você ajuda o próximo, há uma extensão do sentimento de amorosidade. Então, quando a Irmã Dulce vai dizer,
tudo o que vai com Deus, com fé, vai bem. Tudo que vai com Deus, meus amigos, com fé vai bem. Tudo que nós oramos para Deus tende a dar certo. Então, irmã Dulce, ela vai definir o significado da fé, da oração, para a potencialidade da nossa alma, quando ela diz: é preciso ver no sofrimento não apenas a dor, mas também um tesouro que devemos saber explorar em benefício da nossa alma. Quando irmã Dulce, em Salvador, que retirava os sofredores da rua, ela pegou um indigente que já estava com o corpo coberto de chagas, de podridão, de feridas expostas. Ele pega este homem que era um lixo humano, um trapo humano nas ruas de Salvador, na Cidade Baixa, na década de 60. E ela pega este rapaz e para um táxi. O taxista identifica a irmã Dulce e o taxista diz: irmã Dulce, se eu colocar este homem dentro do táxi, o meu táxi vai ficar fedendo, vai contaminar meu táxi. Olha o preconceito deste taxista. Estas almas generosas, movidas pela usina nuclear do amor, da oração, da prece, não vê diferença de um homem limpo para um homem sujo. Não se preocupe, meu filho. Olha a resposta de irmã Dulce. Não se preocupe, meu filho. Seu táxi ficará limpo. E coloca aquele indigente, aquele trapo humano dentro de um táxi. E ao levar até as portas do hospital, irmã Dulce, o taxista ajuda a irmã Dulce a retirar aquele trapo humano que estava em estado de decomposição, de feridas abertas, de pústulas abertas. Irmã Dulce cura. Irmã Dulce, na hora de pagar o táxi, pagou da seguinte forma: vá com Deus, meu filho, vá com fé, que Deus lhe abençoe. Porque o soteropolitano sabia deste poder da fé de irmã Dulce. E quando irmã Dulce diz para o taxista: vá com Deus, que Deus lhe ajudará. Daí, aproximadamente quase 1 quilômetro de distância percorrido, o taxista, sozinho do seu táxi, o taxista começou a perceber que irmã Dulce tinha esquecido um buquê de Angélica dentro do carro, atrás do banco do carro. Assim pensava o taxista. Ele dirigia e sentia o cheiro de Angélica exalando dentro do táxi. Era um cheiro muito intenso de Angélica. Portanto, o taxista imaginou que irmã Dulce tinha deixado um buquê de flores de Angélica. Ele parou o táxi para pegar o buquê de Angélica. E ao olhar para o banco traseiro, não tinha Angélica nenhuma. Era o perfume do fenômeno da fé, da oração, que fez uma asepsia espiritual dentro do táxi pelo fenômeno mediúnico do poder do amor daquela gigante da alma, a Madre Irmã Dulce. Então, meus queridos irmãos, o que nos falta para nos auxiliarmos é o que a irmã Dulce vai dizer nesse poder da fé, da oração. O amor supera todos os obstáculos, todos os sacrifícios, meus amigos, minhas amigas. Por mais que fizermos, tudo é pouco diante do que Deus faz por nós. Vamos pensar nessa nossa reflexão, nesse nosso pensamento. Por mais que fizermos tudo até o momento, é pouco diante do que Deus faz por nós. Tudo que vai com Deus e com fé vai bem, afirma irmã Dulce. Portanto, a prece
nas nossas considerações finais. A prece nos pacifica. Vai dizer Chico Xavier, no mínimo, meus amigos, a prece nos pacifica para encontrarmos por nós mesmos a saída para a dificuldade que estejamos enfrentando neste atual momento, das nossas crises existenciais, dos nossos conflitos, dos nossos sentimentos de depressão. Quem não está passando por depressão, por angústia da alma, o vazio existencial? E Chico Xavier vai dizer que, no mínimo, a prece nos pacifica para que encontremos por nós mesmos a saída para a dificuldade que estejamos enfrentando. Então, esta prece vai abrir uma infinita possibilidade de você enxergar novas diretrizes, novos caminhos para as suas incertezas. Então, às vezes, naquele minuto de oração, deixamos de tomar uma atitude precipitada, de proferir uma palavra agressiva, meus amigos, de permitir que a cólera nos induza a qualquer atitude infeliz. Quando você neutraliza, não é? Essa agressividade, essa cólera de atitudes infelizes, você consegue neutralizar com a prece. E o grande Dalai Lama, que dizia que a oração que me torne em todos os momentos agora é sempre um protetor para os desprotegidos, um guia para os que perderam o rumo, um navio para os que têm oceanos, a cruzar uma ponte para os que têm rios, atravessar um santuário para os que estão em perigo, uma lâmpada, meus amigos, para os que não têm luz, um refúgio para os que não têm abrigo e um servidor para todos os necessitados. Quando nós oramos, abrimos um pirilampo, uma luz para os espíritos sofredores, por aqueles que estão retornando à pátria espiritual. Portanto, o valor terapêutico da oração. A oração para os espíritos sofredores. Para os espíritos sofredores significa que cada um de nós estamos em busca deste aprimoramento. Portanto, essas são as nossas reflexões, as nossas considerações sobre o valor terapêutico do perdão. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Pronto, gente. Muito obrigado, James. Está aberto agora para as perguntas ou para as considerações sobre o assunto. Aí, James, você não deixou dúvida em ninguém, tá vendo? Que coisa boa. Ficou todo mundo satisfeito, todo mundo farto do assunto, que nem tem perguntas. Vamos lá, Alberto. Tem uma colega da gente que está aqui presencial, ela quer saber que, de vez em quando, ela sente cheiro de perfume, de rosa. Você falou aí, né? O fato que aconteceu com o taxista, ela aqui se lembrou. Ela quer saber que fenômeno é esse. E sempre ela está sentindo cheiro de perfume quando ela chega, quando ela está orando ou quando ela vai na casa de alguém. É a materialização. Provavelmente a nossa digníssima irmã seja médio de efeitos físicos, e isso é muito natural de o médio provocar a materialização do aroma, do perfume, do jasmim, não é? Isso, às vezes, acontece de forma involuntária. Muito provável que a nossa irmã seja esse médio de efeitos físicos, que, pela sua
graciosidade, pela sua forma de pensar, de ser, é portadora desta sublime faculdade mediúnica que é a mediunidade de efeitos físicos. Né? E no caso de Irmã Dulce, quem provocou a materialização do perfume não foi o taxista, e sim Irmã Dulce. Bom dia. James, comigo também, em prece no centro, eu mesmo nunca senti, mas eu fazendo prece, outras pessoas também já sentiram cheiros de rosas. Depois veio me cheirar, estava cheirando a rosa, também não... Sem sombra de dúvida, isso é muito comum ocorrer nos agrupamentos espíritas, na casa espírita, de fenômenos de materialização de éter, do cheiro do éter, de perfumes, de rosas, e que todos sentem. É uma forma que os espíritos se utilizam para a asepsia e para o processo terapêutico de cura espiritual daqueles espíritos que estão sendo assistidos ali naquele cenáculo. Eu diria que a reunião doutrinária pública é um trabalho de sessão terapêutica coletiva. A reunião doutrinária é o cartão de visita da casa espírita, onde se operam verdadeiros milagres. Eu me recordo dessa experiência da materialização de um perfume de jasmim, quando, nas vésperas do Congresso Espírita da Bahia, em 96, na Mansão do Caminho, eu estava junto com Divaldo e a direção da Federação Espírita, André Peixinho, Ednoli e outros companheiros, estávamos todos juntos, e Divaldo coordenando a reunião numa sala mediúnica que, para surpresa de todos, o ar-condicionado estava numa temperatura baixa, estava bastante frio, estava gelada a sala, então não tinha como ninguém estar suando, não é? E, para nossa surpresa, ao observar Divaldo estava com a roupa, uma camisa toda molhada, estava todo encharcado. E como é que era possível? A temperatura baixa, gelado, e Divaldo com a roupa toda encharcada. Ele exalava perfume. Ele levantou-se, se aproximou de cada um de nós e foi aplicando o passe. E cada passe que Divaldo dava em nós derramava jasmim. A gente tomou banho de perfume. Era materialização que os espíritos estavam se utilizando de uma das mediunidades de Divaldo, que é a mediunidade de materialização, e que nós sabemos que essa materialização se dá pela retirada do ectoplasma que cada um de nós possuímos. Bom dia, James. Bom dia, Piedade. Eu lhe peço licença, inclusive, para acrescentar o que você mesmo citou durante a sua fala. Os espíritos influenciam as nossas vidas muito mais do que nós pensamos e tal, e tal, e tal. O espiritismo, a ciência espírita, a doutrina espírita, é algo que surgiu através de muitas investigações. Então, quando as coisas acontecem conosco e nós estamos envolvidos ou pretendendo compreender a doutrina espírita, é preciso investigar. Cheiros, odores, luzes aparecem de diversas formas normais, provocadas por situações materiais, mas que nós não nos apercebemos de imediato. Então, é preciso sempre investigar. Sempre investigar. Nunca a gente pensar que, porque eu sinto cheiro de flor, porque eu sinto perfume. Não estou aqui condenando ninguém, por favor, apenas colaborando com a minha explicação. Porque eu vejo luzes, porque eu ouço vozes. Existem várias, e muitos anos é um estudioso, não apenas de espiritismo. Existem várias e várias situações que são simples questões, simples ações materiais. E também
E aí que eu quero que tenha importante observação para nós, se os espíritos nos influenciam cotidianamente, diuturnamente, eles podem também, tanto os bons nos orientam, quanto os maus nos acompanham. Aí vem a questão da sintonia, tanto nós, então eles podem provocar situações para nos confundir ou para nos levar a crenças insuficientes e crenças desnecessárias, principalmente quando estamos iniciando e achamos que tudo é ação espiritual. Muito obrigado pela atenção. Certamente, como tema da noite de hoje, olha, da manhã de hoje, não é? É o valor terapêutico da oração. E quando eu citei a história de Irmã Dulce, teve essa questão, que aí seria outro tema para eu falar sobre mistificação, sobre espíritos mistificadores, sobre médios que mistificam determinados tipos de substâncias, que é tudo uma mutagem, enfim. Então, como a proposta do tema é falar sobre o que eu abordei, o poder da oração, eu poderia falar sobre essas experiências que eu pessoalmente tive, de um determinado médium, de estar mistificando a materialização do éter. E, na realidade, não era nada disso. Eu fui bem objetivo que esses fenômenos ocorrem porque há médios que fornecem esses ectoplasmas para tal fenômenos que ocorrem, e isso, de fato, ocorre. E que também existe a questão, como o Piedade colocou, de se analisar se eu não vou repetir o que Piedade falou, que eu estarei sendo redundante, se é de algum cheiro, alguma coisa que a pessoa fica impressionada e, na realidade, não é nada disso. Então, o que eu quero deixar bem claro que o poder da prece, da oração, é capaz de realizar verdadeiros milagres, de verdadeiras materializações. Quando eu digo materializações, da sua vida cotidiana, eu não imaginei que eu seria capaz de transformar minha vida, é o que nós estamos propondo. Esse tema hoje, oração pelos que sofrem, oração pelos mortos, não é? Que se beneficiam, são materializações do nosso pensamento. Então, o que nós devemos viver hoje é um momento estelar, esta constelação estelar de que eu sou capaz de mudar o mundo a partir da minha mudança. Com a minha fé, eu citei aqui grandes figuras da história da humanidade e que são exemplos de vida. Eu contei a história de Irmã Dulce, de Madre Teresa, de Paulo de Tarso, de Chico Xavier, não é? De Martin Luther King, que mudou a história pela sua fé, pela sua oração. Os milagres se operam de todos os quadrantes. Eu não preciso mais de materialização de nada, eu não preciso ter prova da materialização do espírito, eu sei. A era das materializações, dos fenômenos de materialização, ficou no passado. Agora é a era do espírito, a era do autoconhecimento, do milagre da tua transformação, o milagre da multiplicação dos pães da tua vida espiritual. Esse é o milagre é o maior milagre que deve existir hoje, é o milagre da multiplicação, da pacificação da paz na humanidade, através da oração. É o que nós estamos mais necessitando nos dias atuais, não é? Porque, infelizmente, as pessoas ainda estão muito presas aos fenômenos. Os fenômenos sempre existiu desde o período da pré-história. Desde o período do homem de Neandertal, sempre houve fenômenos de materialização. Não vamos tecer comentários sobre o espírito e o tempo, na sua linha do tempo, os grandes fenômenos que abalaram a história da humanidade, não é? Mas o maior fenômeno que hoje deve ocorrer é essa proposta do que nós estamos refletindo. O poder da oração na mudança da sua vida íntima. Isso sim é que é o milagre da vida. Ô, James,
Eu toquei nesse assunto porque você, no estudo, falou sobre isso, sabe? Eu mesmo não gosto de estar falando de algo que acontece comigo sobre mediunidade. Só que eu não senti. Quem sentiu foi pessoas do centro. E eu também não carrego isso e nem gosto de falar. Mas como estamos no estudo, aí toquei no assunto para ouvir alguma explicação, né? Quem somos nós para chegar a comparar a Irmã Dulce, ou Madre Teresa, Chico, né? Aí aconteceu comigo, pessoas falaram, mas também não levo em conta, não gosto de estar comentando, como outros sintomas, outras coisas aconteceu comigo, também não gosto. Porque às vezes até aqui no centro já aconteceu de pessoas até duvidarem, sabe? Aí fica chato. Minha amiga, claro que não. A gente estuda esses fenômenos. Eu já participei de fenômenos de materialização, não é? Claro que você tem que comentar. Se aqui é uma sala de estudos, tem que ser comentado. O que eu estou querendo dizer, é claro que você pode falar, como também já aconteceu comigo, minha amiga, inúmeras vezes nas minhas palestras. Eu já fui testemunha. Eu não estou falando na segunda, na terceira pessoa, não. Eu estou falando na primeira pessoa. Eu estava num centro espírita aqui em Salvador, era um centro espírita simples, uma senhorinha simplória. Ao terminar a nossa palestra, foi lá no bairro de Mussurunga. Ela era uma instituição muito simples. Eles apagaram as luzes e deixou aquela luz azul, aquela luz bem azulzinha, sabe, minha irmã? Como é seu nome que eu estou vendo aqui? Alencar. Seu nome é Alencar, é? Nil Alencar. Irani Alencar. Irani. Viu, Irani? Então, Irani. Íntimo, né? É Ni. Viu, minha irmã? Então, naquele momento, aquela senhora tão simples, ela começou a orar. É isso que eu estou querendo dizer, não é? Ela começou a fazer uma oração, ficou em pé ao meu lado, eu estava sentado, eu tinha terminado de realizar a palestra, eu sentei, essa senhora levantou, era uma pessoa sem muita instrução. Ela abriu o seu verbo e começou a fazer uma Ave Maria. Foi a primeira e única vez na minha vida que eu vi um fenômeno de materialização que só eu, com a minha percepção espiritual, eu vi acontecendo. Na medida que ela orava a oração de Maria de Nazaré, no fundo da sala, eu vi um ponto de luz, parecendo um vagalume. Um vagalume não fica acendendo e apagando, acendendo e apagando. Eu vi um vagalume. Inicialmente, eu achei que era um vagalume que tinha penetrado o auditório e ficava acendendo e apagando. De repente, aquele vagalume, que eu achava que era um vagalume, ele começou a crescer e ficou do tamanho de uma bola de ping-pong. Era um ponto de luz, parecendo uma bola de ping-pong. Para minha surpresa, eu estava de olhos fechados, eu vi aquela bolinha de ping-pong crescendo. Ele ia crescendo, na medida que a bola ia crescendo, ia tendo uma velocidade, eram várias luzes rodando dentro daquela bola, e de repente virou uma bola de futebol. E quando virou aquela bola de futebol, era uma luz que irradiava. Na medida que a senhora ia conduzindo a prece, a oração final, aquela bola foi crescendo, ficou do tamanho de um rosto, e o rosto de Maria de Nazaré se materializou para a minha visão espiritual. O rosto veio até próximo à mesa, ficou entre eu e ela, e, na realidade, ela, que era o médium que estava provocando aquela materialização no plano espiritual, a imagem de Maria de Nazaré. É claro que não era o espírito de Maria de Nazaré, era ela, falando de Maria de Nazaré, produziu aquela imagem. Esses fenômenos ocorrem pelo poder da oração. Não é? Então, quando eu disse que hoje, quando nós somos movidos pelo poder da oração,
milagres da vida ocorrerá. Percebeu? Então, isso é um assunto que está muito bem fundamentado no Livro dos Médiuns, do capítulo do Laboratório do Mundo Invisível, que Kardec estuda exaustivamente sobre os fenômenos das materializações. Portanto, essas são as nossas considerações. Obrigado, James. Só para encerrar, perto do horário, Ni, eu queria te dizer o seguinte, não se sinta, vamos dizer assim, melindrada, não tem nada com que Piedade falou, não, que ele não falou diretamente para você. Eu entendi muito bem o que Piedade. Não foi fácil, porque aqui no centro já, aqui no centro, eu falo assim, ser médio é difícil. Como é. Mas deixa eu te falar, na verdade, de Piedade quis dizer que nós temos que ter cuidados quanto espírito de vivermos, porque isso já aconteceu hoje, graças a Deus, nem tanto, né, Janice? Das pessoas irem aos centros esperando esses fenômenos acontecerem. E, de repente, não, eles não acontecem, não é de repente, não, eles sempre acontecem. Mas alguns têm uma percepção mais aberta, outros têm uma visão, uma audição, cada um tem a sua mediunidade, né, própria, e cada um vai sentir, ou ver, ouvir o que for necessário. É muito comum no momento do passe, numa casa espírita, principalmente quando tem vários médiuns numa sala dando passe, esses fenômenos acontecerem, né? Principalmente de perfumes, né? As pessoas saem sempre comentando que sentiram um perfume, cada um perfume diferente, um sente perfume de rosa, outro de jasmim, outro de alfazema, mas cada um, de acordo com a sua mediunidade, percebem esses fenômenos acontecendo, porque, como o Gênesis explicou muito bem, são vários médiuns numa mesma sala, todos numa mesma vibração, todos numa mesma oração e todos no mesmo propósito. Então, aquela energia gerada naquela sala produz fenômenos de várias formas, mas nós não devemos ir às casas apenas por isso, porque às vezes as pessoas perdem até a bênção, vamos dizer assim, de um passe bem dado, de uma energização bem feita, porque ela fica ligada no que está acontecendo na sala. Deixa eu ver se eu consigo ver alguém, se eu consigo ouvir alguém, né, James? Se eu consigo perceber alguma coisa. E essa não é intenção e nem deve ser. A nossa intenção ali deve ser ajudar aos irmãos desencarnados, mas principalmente nos ajudar. Porque o primeiro ajudado no centro espírita, quando nós estamos numa casa, somos nós. Nós ainda temos o hábito de achar que estamos ali para ajudar os irmãos desencarnados. Merengando. Nós estamos ali para nos ajudar. E aí, através de nós, a espiritualidade beneficia essas pessoas necessitadas. Eu acho que o Disse aberto que quer falar. Não é por causa de piedade, não. É porque está acontecendo algo no centro mesmo. Eu até comentei. Você me falou. Quem está com disse? Alguém com a folha aberta. Aí, algo que aconteceu, é que eu ouço voz, vejo, e aí fica, tem hora que as pessoas lá no centro, aí eu conversei até com a Alberta, que dá vontade de sair até do centro, tem hora que fica, sabe, aquele negócio muito fácil. Mas a verdade não é por você não, filho, é que não foi por você não, é probleminha que você tem. Tem alguém com o microfone aberto e a gente está ouvindo uma conversa paralela, não sei dizer. Bom, já deu 10, são 10h05. Vamos nos aquietar, né, para fazer a prece final. James, meu amigo, muito obrigado. Maravilhoso ter te escutado numa manhã de domingo falar sobre isso, sobre a importância, sobre a importância da prece, né? Que também é uma coisa que nós ainda não nos apercebemos. Nós ainda esperamos que o outro ore por nós, né? E não percebemos que esse é o real poder que cada um de nós temos na nossa mão, né? Um poder maravilhoso que Deus deixou aí para nós, que Cristo ensinou tão bem, né? Que é orar. Mas lembramos que também tem as maneiras, não vou dizer correta não, viu, gente? Porque é uma palavra que eu não sou muito chegada. Mas também tem as maneiras de orar, né? Então, vamos nos aperceber disso, vamos procurar praticar isso da melhor maneira possível,
para que as nossas preces sejam ouvidas e atendidas de acordo com as nossas necessidades e os nossos merecimentos. Porque também não é porque nós oramos que nós vamos receber, né? Nós vamos receber de acordo com a nossa necessidade e o nosso merecimento. Porque às vezes a gente pede alguma coisa achando que é um benefício e que não vai nos trazer bem, não vai nos fazer bem. Então a espiritualidade simplesmente deixa aquela oração lá quietinha, sem ser atendida, vamos dizer assim, né? Vamos usar esse termo, sem ser atendida daquela forma que você quer, mas com certeza não nos deixa sem um atendimento, não nos deixa sem uma resposta. Nenhuma oração fica vazia, fica sem resposta. Ela pode não ser aquela resposta que você deseja, mas com certeza ela terá uma resposta. E falando sobre isso, quero pedir ao nosso amigo que ele faça a nossa prece de encerramento, né, para que nós possamos nos deliciar mais uma vez com esse poder. Agradecemos ao nosso Senhor Jesus Cristo, aos mensageiros da esperança, que através do valor terapêutico da oração, possamos diminuir as intensidades, os problemas humanos que cada um de nós enfrentamos, evocando-nos a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo, tendo-lhe sempre na mente e no coração de todos. Jesus nos ensinou que quando um ou mais estivesse em seu nome, se faria presente. Portanto, que nesta manhã, nesta sala de estudos, possamos ter a presença do Mestre Jesus, o guia e modelo da humanidade. Gratidão, que Jesus nos abençoe. Muita paz. Hoje você não perde o ônibus, né, James? Que assim seja. Não. James, querido, obrigado. Esperemos que você volte logo. De preferência presencial. Vamos continuar orando